Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Irmãos, eu me lembro quando eu era adolescente, eu trabalhei, sabe como é, né? Adolescente sempre procura coisa para fazer. Eu me lembro que naquela época era época de eleição e eu me juntei lá para promover um certo candidato a prefeito de Santos, e eu trabalhava no departamento pessoal daquela rede que promovia aquele candidato, junto com uma psicóloga. E essa psicóloga, ela fumava, e ela morria de medo de ser pega pelas câmeras de televisão, que sempre acompanham os políticos para filmarem ali os seus contatos com o povo. Ela morria de medo de ser pega fumando pela câmera de televisão e que isso viesse a ser visto pelos seus pacientes, pelos seus clientes, porque ela entendia que isso lhe tirava a autoridade. Ela que era muitas vezes aconselhada, que era procurada para ajudar pessoas que tentavam largar do vício de fumar. Eu me lembro também alguma coisa muito parecida com isso, ou pelo menos nessa direção, que Aristóteles, que viveu alguns séculos antes de Cristo, o famoso filósofo grego Aristóteles, reclamava dos famosos sofistas. Atenção, não confundam com surfistas. Os sofistas eram pessoas que eram pagas para defender uma determinada ideia. Compromisso, nenhum comprometimento pessoal com elas, com essas ideias. Não importava no que eles criam, eles estavam sendo pagos para defender uma ideia, e eles iam então formular toda uma teoria, eles iam defender toda uma estrutura de pensamento, sem que eles tivessem qualquer comprometimento com aquilo. Ele estava sendo pago para defender alguma coisa. Que mestre é esse, não é? Tem um autor que eu gosto muito, que fala sobre educação cristã, que ele defende a seguinte teoria, que todo professor, quando está ensinando, além de ensinar o que ele quer ensinar, ele também está ensinando com a sua vida, ele está ensinando com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas reações, com os seus olhares, com as suas escolhas, com a maneira como ele trata os outros, como ele se relaciona de maneira geral. Ele chama isso de um currículo oculto, como se você ensinasse alguma coisa de maneira clara, mas você também estivesse ensinando, você também está ensinando alguma coisa através daquilo que você pensaria que ninguém estaria observando ou meditando naquilo como uma forma de ensino. Tudo que você faz, se você é professor, tudo que você faz, você está sendo observado e você está ensinando. Se é correto, se é errado, se é bom, se é ruim, eu não sei, mas você está ensinando o tempo todo, quer seja de maneira intencional, quer seja de maneira oculta. O fato é que nós sempre procuramos o ensino numa fonte de autoridade. E Jesus tinha essa autoridade. Aquela autoridade que aquela psicóloga da qual eu disse, ela não tinha e não conseguia viver. Uma autoridade que não era encontrada no sofista, porque ele era pago para defender uma ideia, ele tinha interesses em defender alguma coisa. Jesus, ele surpreendia as pessoas, porque tudo nele se encaixava como diferente de muitos de nós, ou da maioria de nós, ou se nós olharmos para o padrão de Cristo, diferente de todos nós, porque nunca nenhum de nós vai conseguir ser como ele. Jesus mostra isso nesse texto que a gente acabou de ler. Lembram-se que ele tinha chamado os seus primeiros 4 discípulos, Tiago, João, André e Pedro,
Ele estava ali andando no mar da Galileia e ele anda cerca de 4 quilômetros e chega numa cidade mais próxima chamada Cafarnaum. Era ali exatamente onde Pedro e André moravam e possivelmente estavam com Jesus nessas primeiras realizações do seu ministério, quando ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Vejam só o que diz esse texto, foi justamente isso. Jesus entrou na sinagoga, começou a ensinar, todo mundo se espantou e então começaram a discutir entre eles o que é isso que ele está ensinando, é novo, se não é novo, e de repente entra um possesso e começa a falar coisas de Jesus. Jesus o repreende e expulsa o demônio daquele homem, e aquelas pessoas que estavam admiradas antes ficaram ainda mais admiradas e a fama de Jesus se espalhou. Resumindo, é isso que o texto está dizendo. Mas para começar, eu gostaria que vocês se ambientassem no texto. O que é a sinagoga? Bom, as sinagogas foram criadas depois que o templo de Jerusalém, antigamente foi destruído. Quando o povo estava no exílio, eles inventaram esse negócio de sinagoga que era para suprir a ausência do templo. Eles estavam em terra estranha, o templo estava destruído, e eles então começaram a construir sinagogas para se reunirem. Não era tão parecido com um templo. Era mais ou menos um espaço retangular, tinha tapetes pelo chão, em que as pessoas ficavam sentadas sobre os seus próprios calcanhares, e à frente, imagine que a nossa igreja, que é uma sinagoga, à frente ficava um púlpito e uma estante nos quais os pergaminhos do Antigo Testamento ficavam alocados. E os pergaminhos eram assim, os rolos eram um rolo, né? E esses rolos tinham as colunas, os textos bíblicos escritos em colunas. Então ele ia desenrolando de um lado e enrolando no outro, e ia aparecendo as colunas com o texto bíblico, como se estivesse virando a página, enrolando de um lado e desenrolando do outro o pergaminho. Então, era um espaço público, nessa época aqui, era um espaço público, qualquer judeu poderia se manifestar. Então eles faziam as suas orações, e no meio das orações, aquele que sentia que tinha uma palavra de ensino a ser dada para os outros, ele simplesmente se levantava, e então todo mundo sabia que aquilo era um sinal de que ele tinha algo a ensinar, e ele ia lá à frente, pegava um daqueles rolos, fazia a leitura do texto sagrado, e ele então explanava sobre aquele texto. E foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Ele gostava de ir até as sinagogas e ele tinha essa prática de ensinar nas sinagogas. As sinagogas eram abertas todos os dias e pelo menos 3 vezes por dia havia reuniões, justamente para simbolizar aquilo que acontecia no templo de Jerusalém. 3 vezes por dia aconteciam sacrifícios. E era interessante que até a arquitetura da sinagoga influenciava. Ela era virada para a banda de Jerusalém. Quase todas as cidades que tivessem um mínimo de população judaica, construía-se ali então uma sinagoga, e de preferência no lugar mais alto, porque eles entendiam que era nesses lugares mais altos que nada deveria ser construído em mais alto, em uma posição mais alta do que as sinagogas. E tinha até um ditado, um provérbio, na época de Jesus, que eles diziam o seguinte: como a gazela salta pelos montes de arbusto em arbusto, Deus salta de sinagoga em sinagoga. Eles gostavam de falar essas coisas para mostrar a importância da sinagoga na vida dos judeus. Mais do que religiosa, a importância também era civil. Os judeus da região se reuniam ali para debater os casos da cidade, tomar decisões, e até os tribunais, eles eram regidos a partir das sinagogas. Os judeus se submetiam a isso. Então era administração, era tribunal, era escola. A sinagoga era muito importante. E é interessante perceber que Marcos começa a falar sobre a pregação de Jesus justamente dentro de uma sinagoga. O que é que Jesus ensinou? Diz aqui o versículo 21, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Na verdade, aqui Marcos não está tão preocupado com o ensino, mas a gente pode ter aqui alguma ideia, porque nos versículos anteriores é falado a respeito daquilo que Jesus ensinava nesse começo de ministério. Vejam só os versículos 14 e 15. O que dizem aí? Os versículos 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos. Depois que João
foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de salvação. O que foi que ele disse? Vamos ler juntos? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O texto está dizendo que na Galileia era isso que era pregado. Ora, então, por inferência, nós podemos entender que ali dentro da sinagoga, Jesus estava dizendo que o tempo é chegado, o reino foi inaugurado, o rei agora está presente, ele e as boas novas, e da parte de vocês, vocês precisam se arrepender, porque o reino chegou, o rei está aí, curvem-se diante dele. Como diz o Salmo 24, abram-se portas para que entre o Rei da Glória. O tempo é chegado, como nós lemos e cantamos agora há pouco. Então, Jesus pregou, e eles se maravilhavam, e se encheram de perguntas, e talvez eles até considerassem a pregação como sendo alguma coisa nova e ao mesmo tempo estranha. Essa expressão se maravilhar, é uma expressão que parece muito positiva no nosso vocabulário, e o é, mas não é tão positiva assim na língua deles, ou no texto original, que quer dizer muito mais, assombraram-se, de maneira que estranharam aquilo que estava sendo dito, como alguma coisa absolutamente nova para eles. Jesus se revelava como alguém que tinha muita autoridade, e aqui foi feita uma comparação. Vejam como, de maneira clara essa comparação. Ele prega como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O mestre da lei geralmente era a pessoa-chave na sinagoga. Cada sinagoga tinha ali o seu conjunto de anciãos, chamado mestres da lei, e às vezes tinha um que se destacava entre os demais, que acabava sendo uma espécie de um líder local. E era altamente, assim, impactante, porque Jesus está aqui confrontando uma autoridade local, e as pessoas estavam assombradas por causa disso. Ele ensina como quem tem autoridade. E aqui me faz pensar não só no conteúdo, mas também no método. Porque se o texto está comparando Jesus com os mestres da lei, é necessário a gente fazer a seguinte pergunta: como ensinavam e o que ensinavam os mestres da lei? Nós acabamos de ler um texto em Mateus que fala sobre isso. E Jesus repreende a população, repreende as multidões, dizendo: vocês olhem com muito critério os escribas e fariseus, porque eles estão lá pregando Moisés, dizendo para vocês submeterem a lei de Moisés, mas eles mesmos não se submetem. É como se eles dissessem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E era esse tipo de pregação que adivinha desses mestres da lei, uma pregação absolutamente retórica, ou seja, não tinha conteúdo, não confrontava você com a vida dele. Isso é um problema muito sério. E foi exatamente isso que Jesus veio confrontar, uma pregação que não é derivada de vida, mas é só derivada de boca. Esse tipo de pregação não serve, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. É interessante notar, irmãos, que a autoridade de Jesus em Marcos, ela é extraída de uma fonte diferente do que a autoridade de Jesus em Mateus. Nós temos um texto em Mateus muito parecido com esse, e as multidões se maravilhavam, porque ele pregava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Você se lembra onde está esse versículo em Mateus? Você se lembra onde está? Mateus 7, no final do Sermão do Monte. Mateus escreve mais especificamente para judeus, e ele depois então vai mostrar a autoridade de Jesus no final do Sermão do Monte, que confrontava as práticas, as interpretações judaicas do Antigo Testamento com o próprio espírito da lei que Jesus veio resgatar. Ali Jesus queria mostrar exatamente isso. Olha, judeus, Mateus queria mostrar isso. Judeus, vejam de fato o que é a lei. Não é o que vocês têm vivido, não é o que vocês têm buscado, não é o que vocês têm ouvido dos seus mestres. Mas a lei, de verdade, é aquilo que Jesus tem ensinado, porque Ele é o único que consegue cumprir a lei. Mas Marcos, ele tem um destinatário diferente.
Os ouvintes de Marcos não são os mesmos ouvintes do Evangelho de Mateus. Marcos escreve para os pagãos de Roma, que interessantemente, as religiões pagãs eram muito mais assombradas pelas possessões e pelas influências negativas do que os judeus, que eram de alguma maneira, mal e porcamente é verdade, mas eles eram bem influenciados pelo contato com o Antigo Testamento. Mas os pagãos sofriam mais por causa das suas práticas ocultistas. Então, quando ele vai ensinar a respeito de autoridade de Jesus, e Marcos se dirige a pagãos, ele vai mostrar: Jesus é mais poderoso do que esses espíritos que têm incomodado vocês. Como a Bíblia é maravilhosa, não é? É interessante ver como Jesus, ele vai se dirigir exatamente na necessidade do nosso coração. Às vezes, ele vai se apresentar de uma forma, às vezes de outra. Ele se diz como sendo o pão da vida, a luz do mundo, o caminho. Em outro lugar ele fala que ele é a água viva, ele diz que ele é o pastor, ou então que ele é a porta. São essas, irmãos, as maneiras como se Jesus se veste, porque ele identifica exatamente qual é a minha e a sua necessidade, e ele se revela exatamente do tamanho da nossa necessidade, segundo as características das nossas necessidades. Alguma coisa muito importante de se pensar, porque quando diz que ele se fez homem, ele se fez homem em todos os aspectos, em tudo que concerne à humanidade, entendendo todas as fraquezas, as nuances, se fazendo a mensagem exatamente da maneira como nós precisamos lê-la, ouvi-la e compreendê-la. Jesus vai ser ao seu encontro, não com uma mensagem genérica, mas oferecendo a você exatamente o que você precisa. Não é maravilhoso isso? Como é que ele não pode ter autoridade? Ele fala o meu coração, ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu penso, ele conhece as minhas angústias, ele se oferece a mim como a solução, como Senhor e Salvador. Como é que eu não vou reconhecer sua autoridade? E ele tem poder. É isso que Marcos está mostrando. Irmãos, jamais na história da igreja houve uma época em que o diabo foi tão ativo como nos dias de Cristo. Reconheço que existe ainda hoje em dia possessão demoníaca, muito embora os casos reais mesmo, são muito menores do que aquele teatro que a gente vê na televisão, que mais parece um show de horrores do que qualquer outra coisa. Eu reconheço que existe possessão, mas, irmãos, como na época de Cristo, nunca houve na história da igreja um momento como aquele. Por quê? Por quê? Vejam que um demônio se manifestou no meio da sinagoga. Por quê? Aí outro dia eu até ouvi alguém dizendo assim, na nossa igreja nunca se levantou um endemoniado. E ele ficou falando isso em tom de crítica, eu fiquei pensando, por quê? Graças a Deus que nunca se levantou endemoniado. Não que nós não devemos libertar as pessoas, mas não existe privilégio nenhum nisso. Ao contrário, já dizia uma anedota, né? Que o diabo se levanta aonde ele vai ter microfone para falar. E graças a Deus aqui a gente nunca vai dar microfone para o diabo falar. Mas por outro lado, irmãos, por que o diabo se manifestava de maneira tão intensa na época de Cristo? O diabo nunca entendeu completamente os planos de Deus. Por exemplo, quer ver um exemplo? Por que ele levou Adão e Eva a comerem do fruto proibido? Porque ele ouviu a promessa, ele sabia da promessa de Deus. No dia em que você, Adão, e você, Eva, comerem do fruto, vocês vão morrer. E o diabo esperava que aquilo se cumprisse imediatamente. E aquilo não foi exatamente como ele pensava. Houve espaço para redenção, para graça, para amor, para misericórdia. E Deus planejou então a nossa salvação desde antes da fundação do mundo, mas de maneira clara foi anunciada pela primeira vez em Gênesis 3,15.
o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. O diabo não entendeu direito. Mesmo na morte de Cristo, o diabo continuava não entendendo. Ora, por que ele botou no coração de Judas o desejo de trair a Jesus? Se foi através da traição que Cristo foi à morte, e através da morte que nós fomos perdoados e salvos. Percebam, irmãos, que de alguma maneira o diabo não tem uma compreensão total dos planos de Deus, e é óbvio que não vai ter, porque afinal de contas ele conhece todas as profecias de Apocalipse, e ele sabe que está sendo profetizado, de que ele vai ser derrotado no final, vai ser lançado no lago de enxofre, e onde ali há choro e ranger de dentes, e por causa disso o inferno foi criado para a destruição do diabo e dos seus seguidores, bem como daqueles que não aceitaram a Cristo e não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ele sabe de tudo aquilo, mas ele ainda procura não acreditar. A manifestação do Filho de Deus poderia ser definitiva, derradeira, para julgá-lo. A manifestação do Filho de Deus nesse mundo veio para ofendê-lo, veio para agredi-lo. Não é à toa que mais para frente o próprio Evangelho de Marcos vai registrar que isso faz a vinda de Cristo é o mais valente de todos, que vai amarrar o valente e saquear-lhe os bens. Por causa disso também Cristo disse que as portas do inferno seriam derrubadas pela igreja do Senhor, e o inferno saqueado das suas almas por causa da pregação da igreja do Senhor. Para isso que serve a igreja, para que através de Cristo, de uma vez por todas, viver a vitória garantida por Ele na cruz, e pregar essa vitória, e viver essa vitória. Esse é o seu poder. E o diabo então, depois de ter perdido a batalha para Cristo no deserto, quando ele tentou insistentemente diante de Jesus seduzi-lo para que ele não entrasse no ministério, agora vai confrontá-lo em campo aberto, não só no deserto, não mais no deserto, mas agora ele vai se sentir invadido pela presença de Cristo, e glória a Deus que ele se sente assim, não só por Cristo, mas também pela igreja de Cristo. Ele se sente invadido, penetrado, angustiado, colocado contra a parede. E é esse sentimento que o endemoniado demonstra aqui. A primeira vinda de Cristo antecipa elementos da segunda vinda de Cristo. Pense o seguinte: o que é que vai acontecer quando Jesus voltar de novo? O que é que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? O mundo é destruído, o diabo é derrotado de vez, nós vamos ressuscitar em glória. E percebam, irmãos, que são sinais como esses que acontecem. O mundo obedece à voz de Cristo, porque ele consegue repreender os ventos, ele consegue andar sobre as águas. O diabo é repreendido e expulso da presença de Cristo todas as vezes que se encontra com ele. E de que maneira a ressurreição final é simbolizada na primeira vinda de Cristo? Porque ele cura as pessoas, restaura a vista aos cegos, faz andar o aleijado, ele chega a ressuscitar pessoas. Isso de maneira intensa foi visto na morte de Cristo. O relato de Mateus diz que naquele momento em que Cristo expirou, houve tremor, os céus se escureceram, os mortos levantaram. Olha só, a primeira vinda de Cristo traz elementos da segunda vinda de Cristo. Como se a primeira vinda de Cristo fosse uma forma assim de antepasto. Sabe como é? Quando você chega num restaurante, e antes de chegar o prato principal, chega um aperitivo para você não ficar morrendo de fome, sentindo o cheiro da comida e vendo todo mundo comendo enquanto você espera. Todas essas coisas foram deixadas para que nós não nos desesperemos. Todos os sinais da primeira vinda de Cristo aconteceram para que nós entrássemos no clima da segunda vinda de Cristo, sem nos contaminarmos com o mundo, sem buscarmos recursos fora da palavra de Deus ou da igreja de Deus,
A primeira vinda de Cristo é para que eu, mesmo com o pecado ainda habitando no meu coração, mesmo vivendo no mundo pecaminoso, mesmo sendo assediado pelo diabo, a primeira vinda de Cristo até hoje nos dá elementos para que a gente consiga resistir a toda essa maldade dentro e fora de nós, e a gente consiga resistir com santidade e humildade e viver uma vida santa diante de Deus. Tudo isso. Pois bem, o grande poder de Cristo, então, despertou a fúria daquele endemoniado, o desespero daquele endemoniado. E interessante que não foram... O que fez suscitar a fúria do diabo? Foram os milagres praticados por Cristo? Foram quem sabe, quando ele acalmou a tempestade, ou ele andou sobre o mar? O que foi que despertou a fúria do diabo? Foi a sincera e verdadeira pregação da palavra. Nada incomoda mais o diabo do que isso. Foi assim que Jesus acabou de pregar, de falar, de explanar. Não aquela lenga-lenga dos fariseus, não aquela pregação subjetiva que começa em lugar nenhum e vai não sei para onde. Mas quando Jesus confrontou. Pensem aqui no conteúdo do Sermão do Monte. Jesus falou sobre mentira, sobre ódio, sobre adultério. Jesus falou sobre como devemos orar, jurar. Jesus trouxe o Evangelho para o chão da fábrica. Sabe o que quer dizer? Jesus trouxe o Evangelho para as nossas decisões do dia a dia. Isso incomoda. Isso desperta a fúria do diabo. Porque o que ele mais quer é manter você aprisionado no campo da subjetividade. Como se o Evangelho fosse algo absolutamente transcendental, que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com o seu dia a dia, com as suas amizades, com as piadas que você conta, com as amizades que você tem, com a maneira que você é pai, ou mãe, ou filho. É isso que ele quer, te manter afastado da objetividade do Evangelho. Ao contrário daquilo que os fariseus faziam. Satanás, então, foi atacado através da pregação. E eu gostaria demais, irmãos, que nós seguíssemos a Cristo nisso, que nós ousássemos desafiar o diabo a cada dia pela verdadeira pregação e vida do Evangelho. Ousássemos atacá-lo, vencê-lo, quando o Evangelho de Cristo se mostra falado e vivido em nossa vida. Nós precisamos ser agressivos por conta da palavra, e nesse sentido, por favor, não existe evangelho UFC, não é disso que eu estou falando, não. O que precisamos é entender que você vai ser um agressor com o evangelho que você vive. Outro dia alguém disse assim para mim, sabe, pastor, quando eu chego no ambiente, no meu trabalho, as pessoas saem, elas ficam de fofoquinha, e às vezes até dizem, eu ouço dizer, lá vai a crentona, ou a crentinha, alguma coisa assim. Não se admirem se isso acontecer. É óbvio que a gente tem que procurar ser o menos chato possível, e eu sei que tem muito crente chato mesmo. Eu ouvi uma vez, eu já compartilhei isso com os irmãos, uma senhora católica que foi visitar uma determinada igreja presbiteriana e foi recebida por um irmão, e aí o irmão perguntou, de que igreja a senhora vem? Eu falei, vem da igreja católica, e ele respondeu, pois saiba que os idólatras vão para o inferno. Imagina só você ser recebido numa igreja dessa forma. Eu não estou dizendo para você ser agressivo assim. Isso não é isso aí é você não amar o perdido, o pecador, como você deveria amar. E não agir como Jesus, que sempre utilizava, como eu disse agora há pouco, a palavra específica para a pessoa específica, é a mesma palavra, mas só que ele é entrega do tamanho da necessidade da pessoa, como eu disse agora há pouco. Mas em que termos, então, a palavra é agressiva?
Você, meu irmão, você, minha irmã, você é luz. E a luz, ela acaba com as trevas e revela a bagunça das trevas. Sabe aquela sensação que a dona de casa tem de receber uma visita inesperada e a casa está aquela bagunça? Ela morre de vergonha, então quando toca o interfone anunciando que é alguém, corre por todos os cômodos da casa, pegando todas as bagunças e tranca num determinado cômodo para que ninguém veja. A luz revela a bagunça, revela a miséria do nosso coração, e ninguém gosta de ter as suas vergonhas reveladas diante dos outros. O Evangelho é isso, e nesse sentido ele é agressivo, e foi exatamente por causa disso que Jesus falou para os discípulos assim: olha, se fizeram o que fizeram comigo, que sou vara verde, vocês não têm ideia do que vão fazer com vocês. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Vocês já viram vara verde pegar fogo? O que pega fogo é lenha seca. Não é à toa que os fazendeiros fazem isso, não é? Cortam as árvores e deixam às vezes lá no sol e no tempo, semanas e meses para secar. E aí sim está pronto para pegar fogo. Jesus disse que era vara verde porque ele não tinha motivo para ser queimado. Não tinha motivo para ser crucificado. Ele era santo, ele era justo, mas nós não somos vara verdes. E você pode ter certeza, se alguém quiser achar algum motivo de reclamação contra nós, justos motivos, sempre vai achar, porque nós somos pecadores. Mas o mais importante que Jesus Cristo disse é: vocês serão perseguidos. No mundo tereis aflições, dizia ele, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso não é definitivo, isso é temporário. A vitória é de vocês. Vejam que interessante, irmãos. Nós vemos aqui no texto as intenções completamente diferentes de Jesus e do diabo em relação ao ser humano. Diz aqui o texto que o diabo pega aquele cara e o chacoalha tremendamente, violentamente, como um exemplo, como uma prova daquilo que muitas vezes secretamente o diabo deseja ao ser humano. É secretamente porque ele é sutil. E muitas vezes ele camufla o seu plano de destruição numa embalagem de presente, como se ele estivesse nos valorizando. Ele vira para nós e ainda diz: olha, você será como Deus se você der as costas para Deus. Você será o seu próprio Deus, você vai ter independência e vai conhecer o bem e o mal. Mas, na verdade, esse discurso dele de valorização do ser humano esconde o desejo íntimo de destruição desse próprio ser humano. Enquanto Jesus Cristo vem para morrer por nós, o diabo vem para nos matar, para roubar e para destruir. E ele vai fazendo isso em todo o tempo. É o que ele sempre desejou e é o que ele sempre está tentando até hoje. Por isso, irmãos, Jesus tem poder nas suas palavras, e ele pega esse diabo e ele mostra que as suas palavras, se por um lado pode redimir o pecador, por outro lado ele pode condenar com suas palavras. Ele, ao mesmo tempo que ele é salvador, ele também é poderoso juiz, e naquele momento ele revela diante do diabo que ele é juiz, e ele diz ao diabo, ele o repreende: sai da minha presença, vai embora. Ele é juiz, o tanto quanto é salvador. E digo, irmãos, vai haver um dia em que ele não será mais salvador. Vai haver um dia em que ele será somente juiz. E esse dia está chegando. E quando nós nos apresentarmos diante de Deus, no final dos tempos, não haverá mais o Salvador. O Salvador foi para esta vida. E aqueles que encontraram o Salvador nessa vida não conhecerão o juiz. Mas aqueles que não encontraram o Salvador nessa vida só conhecerão o juiz. É assim que Cristo vai se apresentar. O Cordeiro virou leão. E ai daquele que estiver na presença dele. E ai daquele que for condenado. Ele repreendeu o diabo, mostrando que ele é juiz. Diz: as suas palavras são para a vida, mas também são para a morte. E por isso o Evangelho nunca volta vazio.
E a nossa pregação é sempre assim, pregação de vida e pregação de morte, porque aquele que rejeita a Cristo, mais morto está ainda. Por isso, em Cristo não existe nenhuma confusão entre poder e o ensino. Quando ele acaba de pregar, quando ele acaba de expulsar o demônio, o que fica evidente? O seu ensino. Não é interessante isso? Veja que interessante, entrou na sinagoga um endemoniado, ele repreende o endemoniado, e todos ficaram admirados. O que vem a ser isso? Um novo ensino. Não há dicotomia em Cristo quando ele prega ou quando ele expulsa o demônio, quando ele prega ou quando ele está fazendo milagre, quando ele prega ou quando ele está, enfim, fazendo qualquer outra coisa no seu ministério, porque a grande ênfase era o ensino. O ensino era o centro, e por causa do ensino, ele fazia com que outros elementos girassem em volta. Às vezes a expulsão demoníaca, às vezes uma cura, às vezes um milagre qualquer, a multiplicação dos pães. Mas em Marcos, daqui a pouco ele vai falar isso mais para frente, ele diz, quando todos buscam a Jesus, ele diz assim, vamos para outros lugares, porque eu vim, vamos para outros lugares para ensinar, para pregar, porque foi para isso que eu vim. O ensino era o centro, todo o resto eram acessórios, para que o ensino fosse cada vez mais focado, fosse cada vez mais evidente. Cumprindo assim até uma profecia, não é? Um texto que vocês conhecem muito bem, lindíssimo por sinal, que diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61. O resultado do processo é que muitos vieram a conhecer Jesus. Muitos. A fama de Jesus se espalhou para todo canto, a partir desse episódio de Jesus entrando na sinagoga, ensinando, houve ali então a manifestação demoníaca e ele expulsou. Pois bem, nós temos aqui então duas reações à palavra. E eu espero que nenhuma dessas duas reações, ou pelo menos aparentemente, não seja as nossas próprias reações. Primeira coisa que a gente vê aqui é que existe uma fé demoníaca. Lembra-se quando o Tiago fala que até se você crê, fazes bem, porque até o demônio, o diabo crê e teme. Nós vemos aqui um diálogo, nós vemos uma declaração de fé do endemoniado. Olha quantas coisas o endemoniado diz. Primeiro chama Jesus de Nazareno. Pode até parecer alguma coisa um tanto quanto humilhante, porque afinal de contas era dito que da Galileia, Nazaré ficava na Galileia, da Galileia não saía profeta, mas não era, havia uma profecia que dizia sobre isso, que de Nazaré seria chamado o Messias. Parece então que o demoniado sabia da profecia de que o Messias viria de Nazaré. Diz aqui também, vieste para nos atormentar. E ele não está dizendo que Jesus veio de Nazaré. O que ele está querendo dizer é que o Senhor desceu do céu. O Senhor desceu do céu para nos atormentar. Ele sabia aqui que Jesus provinha de Deus. E para nos atormentar, ele dá a ideia de que sabia de que Jesus viria para trazer julgamento sobre as trevas. Bem sei, diz ele aqui. Bem sei, diz o texto, mostrando a ideia de convicção dessas coisas. Tu és o santo de Deus. Santo sempre tem dois aspectos, você sabe disso. Um aspecto de ser de natureza santa, perfeita, incorruptível, mas também tem um aspecto de separado. E é mais esse aspecto que o demoniado quer dizer. O demônio está falando, tu és o escolhido, o Messias, o prometido, aquele que deveria vir, o anunciado, o profetizado. Irmãos, quantas coisas, quanta fé, quanto conhecimento esse demônio tem. Mas Jesus vira para esse demônio, não aceita aquela declaração de fé e diz, você vai calar a sua boca agora.
Eu não quero saber nada disso que você está dizendo. Você pode até pensar assim, mas isso ele estava dizendo porque ele está conversando com um demônio. Eu não sou um demônio. Graças a Deus. Mas, lembrem-se que lá no final da oração, final do Sermão do Monte, Jesus fala que no último dia muitos diriam, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo outro, e eu lhes direi explicitamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, não os conheço. Então percebam, irmãos, que isso aqui não é alguma coisa exclusiva dos demônios, mas muito bem, muita convicção, muito conhecimento que eu possa vir a ter, vai ser absolutamente algo detestado por Cristo, se não vier evidenciado de algumas outras coisas. E eu ouso dizer aqui que coisas são essas. As intenções por detrás das declarações, elas vão determinar as ações. Vou repetir. As intenções por detrás das declarações vão revelar as ações. Ou as ações revelam as verdadeiras intenções. Acho que assim fica mais claro, né? As ações revelam as verdadeiras intenções. Por quê? Porque ele poderia declarar tudo aquilo a respeito de Cristo. Poderia saber tudo sobre Jesus. Mas realmente o que ele desejava era a destruição do ser humano. E talvez se você quiser fazer uma prova de fé, o que pode evidenciar a minha fé? O que pode testificar? Será que a minha fé é genuína? Será que a minha declaração de fé é aceita por Deus? Quais são as suas reais intenções em relação ao ser humano? Me diz aí. As suas ações.